bate-papo delas por aqui na nave. E hoje eu estou muito feliz porque eu consegui trazer duas mulheres que eu ficava assim só flertando com elas, né? Antônia e Francisca, que são duas mulheres que estão muito presentes aqui no segmento da arte, da cultura de Natal, né? Cada uma no seu espaço, estão lá produzindo e vivenciando a arte. E aí hoje eu tive o prazer de trazê-las, a gente vai poder conversar sobre os caminhos, os enredos, né, da mulher nessa interface com a cultura e com a arte. A gente vai junto aqui construir esse papo. E eu queria começar agradecendo vocês, por vocês terem topado vir, né? Eu sei que, como a gente estava brincando aqui nos bastidores, colocar na fogueira, porque né, é um lugar que a gente, até na fala mesmo de vocês disseram, eu gosto de ficar nos bastidores ali, mas eu disse, não, mas elas têm que vir aqui, porque ô mulher poderosa, eu quero ouvir essas mulheres, né? E aí, meninas, eu queria começar com vocês se apresentando, quem são, né? Quem é a mulher Antônia? Quem é a mulher Francisca? E fiquem à vontade para falar do coração, o que vinha à cabeça. Quem quer começar? Muito bem, eu sou Francisca Filha, sou casada, mãe de duas mulheres lindas também, Amanda e Laura. Sou pedagoga, na minha formação com administração escolar, gestão escolar. Servidora pública aposentada e administradora da Escola de Música, Oficina Livre de Música. Sim. Posso dizer o que mais? Acredito que só. Vocês vão, ao longo da nossa conversa, podem descobrir um pouco mais. É isso aí. Obrigada, viu, por ter topado. E você, quem é essa moça aí com esse lenço laranja maravilhoso? Bom, a Antônia Rodrigues, ela é a sexta filha de uma prole de 11 irmãos vivos, né? Eita! Mais nordestinos. E a Antônia, nessa prole de 11 irmãos vivos, foi a primeira a fazer uma faculdade no interior de São Paulo e sou formada em serviço social, aposentada como assistente social. E daí conheci um potiguar que me puxou para Natal e há 22, 23 anos estou aqui em Natal. Né? Sou a companheira do Carlos Enz e estamos trabalhando aí pela cultura. Construindo, né, meninas? Eu vejo vocês ali muito empenhadas nisso, né? Você lá na escola, né? E ali assessorando o Choro do Caçoar, você também fazendo a coisa acontecer, né? A gente olha a Antônia né? Dentro ali fazendo a roda acontecer, né? Então é muito legal. Muito obrigada por vocês terem topado. Vamos começar aqui esse papo. Eu estava pensando, né? Quando eu pensei assim, eu vou chamar as meninas, assim, algumas coisas. Psicólogo é fogo, né? Tá nos cantos, fica observando e vai fazendo as reflexões. Eu lá no Choro do Caçoar, que para quem não conhece, é um evento muito bacana que tem aqui em Natal, de resgate do chorinho, que agora é patrimônio histórico, né? E as meninas, elas são esposas, companheiras de duas personalidades que estão lá, né, também fazendo a coisa acontecer, que é Carlos Enz e Armando. Aí, observando lá vocês, me começou a me dar assim, algumas inquietações, porque a minha sensação é que tem pouca mulher na roda, né? Eu vejo muitos instrumentistas, vejo muitos homens lá que fazem um belíssimo trabalho, né? Mas a sensação que eu tenho é que tem poucas mulheres instrumentistas, tem poucas mulheres na roda, vivendo a roda, né? E aí também, por ter por ser também esposa de uma pessoa que é música, eu comecei a entender que essa roda que se forma, ela tem vários significados, né? Tem uma troca energética, tem ali uma sincronia, né? Eu digo, poxa, por que não tem mais mulher aqui, né? E aí fiquei pensando sobre isso. Mas bem, como é que vocês sentem a importância da arte e da cultura na vida das mulheres que vocês se tornaram, né? Para você e para você. A arte e a cultura, qual a importância disso na vida de vocês? Como que isso se entrelaça, assim, para vocês hoje em ser essas mulheres que são, né?
Olha, lógico que foi uma circunstância, assim, devido à circunstância que eu entrei para trabalhar com a cultura, né? Se eu estava aposentada, eu podia me dedicar a ajudar o trabalho de um artista que está aí em campo. Então, quando você observa aquela roda e não vê mulher, lógico que historicamente tem uma razão do porquê que nós não estamos ali. Aí eu estou falando como mulher, né? Agora, como instrumentista, a mulher, ela, devido a essa própria construção histórica, ela não se expõe mesmo. Eu conheço, já tive informação de duas musicistas que tocam em casa, uma é piano, a outra acordeon, mas não querem se dispor fora. Então isso é algo que a gente vai observando, vai exercitando a possibilidade delas virem, né? E aquela roda ali, num espaço público, democrático, que você chega com seu instrumento, então até é uma forma de que outras mulheres possam estar chegando lá e executar o seu instrumento. Isso mesmo. Legal, realmente é um espaço muito democrático, né? Eu vejo que é só chegar, né? Você acha, Francisca, que isso tem mudado, assim, lá na tua experiência com a escola, você percebe que mais mulheres têm buscado, né? Sim. Será que tem essa coisa estrutural, né? Que realmente tem poucas mulheres instrumentistas que assumem esse centro do palco, que vão, né? Eu posso estar falando uma bobagem, mas a sensação que eu tenho é que tem poucas, né? E aí você vê que está mudando, como é que você sente? Então, eu vou só pegar aqui um pouco da pergunta inicial, que era o que a arte, né, e a cultura, né, contribuiu para a minha atuação hoje. Na verdade, eu cresci, assim, minha história é um tanto interessante. Eu sou quase nômade, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, em Alto do Rodrigues. Depois morei 11 anos numa ilha, tá? Então, lá eram apenas 80 famílias. Que ilha? Dessas 80 famílias que ali morávamos, crescemos ouvindo muita música de qualidade, brincávamos muito. Ali, o faz de conta, até os 9, 10 anos de idade, assim, para mim foi fundamental. Inclusive, eu até gostaria assim, de dizer para os pais que hoje procurem realmente encontrar um tempo para o seu filho brincar. Que o brincar é fundamental na vida da criança. Né? É nesse brincar que a criança ela se desenvolve, ela encontra maneiras de extravasar as suas emoções, os seus medos, né, as suas angústias, e ela vai se fortalecendo no dia a dia. Isso, é o simbólico que vai curando muitas coisas. Então, eu fui aquela menina danada. Ai, que bom! Aquela menina traquina. E aí, tudo isso contribuiu muito para o que hoje eu sou. Eu procuro, não é que eu seja, mas eu procuro ser mais equilibrada, né, naquilo que eu faço, a mensurar mais palavras, mensurar mais atitudes, porque lá atrás eu tive a oportunidade de construir isso. Sim. Eu cresci aquela menina brincando, como eu disse, no faz de conta e tudo, a gente já imaginava ali. Né? E trazendo para hoje, a gente percebe que essa questão da mulher na música, ela é toda uma conquista, como tudo, né? A vida da mulher assim, é uma grande batalha, né? Porque nós somos criados basicamente para sermos donas de casa. Depois a gente conquistou o espaço de trabalho fora, né? Depois vem as questões políticas, o encontrar espaço de onde atuar. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que pelas atribuições da mulher que ela tem hoje, além de dona de casa, também
mãe turista, de estar levando e trazendo seus filhos e tudo de escola de trabalho. Foi só acumulando, né, funções. Foi só acumulando. E para ela ser uma musicista com a mesma qualidade que o homem, Exato. que o homem exerce, toca o seu instrumento, executa o seu instrumento, ela precisa de tempo, que é fundamental. Você falou um ponto muito interessante, porque é como se a mulher ela vai conquistando, mas ela vai acumulando funções e papéis. Então, o homem tem maior facilidade mesmo de fluir. Eu vou me dedicar exclusivamente à música, né? A mulher é mãe, é dona de casa, a irmã é filha, né? Eu tiro pelo meu marido, quando ele está em casa estudando, enquanto isso, eu estou na cozinha. Ou estou pensando outras coisas, né? Eu também estou aprendendo a tocar um instrumento. Olha, depois de aposentada, depois de filhos crescidos. Mas é essa barreira que a mulher enfrenta. Sim. Né? Da limitação de tempo. Concordo com você. Eu queria só fazer, pegando isso que ela disse. Sim, fique à vontade. Que quando os pais, né, se puderem colocar seus filhos, trazer seus filhos para uma atividade de arte, e que isso aconteceu, né, na infância dela, isso é bem lembrado mesmo, porque eu tenho experiência, isso na zona rural. Uhum. Meu pai levava a gente pequeno para a cantoria de violeiro na roça. Sim. Então, assim, mas por quê? Porque o pai tinha essa noção da questão da música, e trazia isso para os filhos, aonde pegava, estava ouvindo uma música. Você faz uma voz aqui mais fina, você faz a voz mais grossa, com duas irmãs minhas. Aquilo a gente cresceu ouvindo isso. E lógico que quando a gente foi desfrutar da cultura urbana na cidade, foi ingressado em corais. Então, em casa, por exemplo, a gente tem práticas de canto coral. Olha só que coisa legal. Então, eu acho que assim, bem lembrado isso que você coloca, Francisca, porque é isso. Não é só a manutenção física ou de alimento ou de um espaço físico, né, que os pais provêm. Né, provém, mas esse lado lúdico. Sim, isso. Fundamental. Muito importante, e assim, o universo lúdico, é o simbólico, a brincadeira, o faz de conta, a imaginação, tudo vai trabalhar muito as questões da psique da criança, do desenvolvimento infantil, né? Sem dúvida. E aí esse manejo com as emoções, a possibilidade de criar, de lidar com situações adversas, né? Tipo, de ter criatividade para encontrar uma saída, tudo isso se fundamenta nesse início, né? Talvez, assim, não sei, né, se os pais de vocês, eles tinham essa intenção consciente, mas eles ajudaram muito nesse processo, assim, de promover o espaço lúdico como um espaço de construção psíquica, né? Com certeza. É muito importante, você trabalha em escola, né? Tem a escola de música, já trabalhou, você com a sua experiência, sabem disso, vivenciam isso, né? Com certeza. É muito legal. É fundamental. Que bom, que bom. Aí, então, a importância eu entendi que a importância da cultura e da arte na vida de vocês, das mulheres que ajudam vocês, inclusive, a lidar com a vida, com as dificuldades, com o manejo das emoções, né? Circular nesses meios, né? A tornar-se uma pessoa mais resiliente. Sim. A inovar todos os dias. Politicamente correto. Sim. Vocês percebem assim que a mulher, ela hoje aqui no cenário de Natal, assim, a mulher ela está representada no segmento artístico-cultural da nossa cidade? Vocês acham que... A gente acha que a pergunta está entrelaçada com a outra, a primeira com essa, né? Acho que isso vem sendo fomentado, né? Vem acontecendo cada vez mais, né? O que vocês sentem, assim? Vocês acham que hoje a gente pode dizer que existem mulheres, existem representantes femininas no cenário artístico-cultural da cidade? Que a gente... tem, realmente. Eu conheço muito cantoras, assim, eu vejo muito cantoras, né? Vocês percebem isso? Como é que tá para vocês? Eu acho que está
aumentando a quantidade de pessoas, de mulheres mais envolvidas com a música, tá certo? Voltando à escola, né, hoje a gente tem 40% dos nossos alunos do sexo feminino, tá certo? Ainda prevalece, né, nas estatísticas o sexo masculino, mas as mulheres estão cavando esse espaço. Aproveitando, por exemplo, na hora que leva o filho para musicalização infantil, aproveita para fazer uma aula de canto, uma aula de outro instrumento, tá certo? Mas ela está conseguindo conciliar isso e a gente percebe que ela gosta. Né? É um sonho até Às que vezes ela tinha guardado, guardado, né? E que ela, naquele momento, ela está conseguindo realizar. Isso. Né? E se a gente olha para a história da música potiguar, por exemplo, a gente encontra nomes, né, que se tornaram nacionalmente conhecidos, como Ademil de Fonseca, né, como a Núbia Lafayette, que é lá do interiorzinho, lá de Carnaubás, né, Vale do Açu, a Glorinha Oliveira. E hoje a gente tem nomes que estão fazendo história, né, construindo história, como a Valéria Oliveira, como a própria Cristal. A Cristal, muito legal. Mais alguém que eu não quero ser... Tem muitas. Sim. A gente pode dizer representado. Deu um boom de uns 10 anos. Na verdade, Natal, ela sempre teve muitas mulheres envolvidas com o canto. Sim. Sempre teve. Se você vai olhar para o segmento de corais, eu nunca vi uma cidade para ter tantos corais como aqui. É verdade. Em toda instituição que você vai, praticamente tem corais. Então, a música nessa cidade, ela é bem representada, assim. Mesmo que seja para canto de bar, da noite, elas estão presentes, sim. Viu? Elas estão. Mas quando você vai falar, e o mercado? Não, aí é uma outra questão, porque isso também requer níveis e tempo de atuação, de investimento dessa mulher, seja no canto popular, seja no canto erudito, seja em formação acadêmica, sabe? Elas estão acontecendo mesmo. Que bom. Lógico que tem segmento que tem menos. Tipo, as instrumentistas, elas são menos. Eu, da minha lembrança agora, eu conheço 3 que desponta, por exemplo, no mercado. A gente conhece a Priscila Matos, que é uma pianista, tem a Maria Clara, que é uma outra pianista, e a Ana Moreno, que é uma baixista. Sim. Essas 3, elas estão aí na mídia. Então é pouco. A Carol Benigno, né, com a sanfona. Carol Benigno, que agora nem está mais... Além de estar morando em João Pessoa, porque ela estudou lá e lá ficou, agora está em Portugal. Então, né, mulher instrumentista é raro. Por isso que você não vê mulher instrumentista na roda de choro. Eu acho que tem só as gracinhas, né? Que elas estão lá no chocalhar. A Silmara, que é do cavaquinho. Porque tem uma diferenciação aí. A parte da percussão, ele é um instrumentista. Ali não chega a ser um instrumentista. Ali a pessoa está, inclusive, se encontrando dentro dos ritmos. Quando você vai para a parte de harmonia, que são os violões, os acordeons, os cavacos, esses são harmonias que são importantes, né, dentro do choro. Ali você não vê. Se você vai para a parte dos solistas, que são o instrumento que faz a parte dos cantos, né? Se fosse ver, faz a linha da melodia da música. Também não tem. Também não encontra. Então, ali, quando você vai, né, para cada um, o seu afoxé, o seu ganzazinho, ou o seu... É
porque esses são instrumentos mais lúdicos, instrumentos que a pessoa já nasce, parece que já sabe bater Sim, alguma coisa ali, né? Essa sua fala me toca assim. Eu acho que volta essa questão da dificuldade que nós mulheres temos de nos dedicar única e exclusivamente a um fim, né? Porque eu fiquei lembrando aqui um exemplo que é da arte também, mas não é da música, de uma bailarina. Uma bailarina brasileira, negra, que ela tem uma carreira internacional, e aí ela engravidou, né? E aí a carreira meio que dá aquele start, né? Ela no apogeu, no momento de muito sucesso, ela engravidou, ela queria muito engravidar, mas a gente vê a diferença, né? Porque é da natureza da mulher esse processo de gestar, de parir, inevitavelmente a gente precisa parar, por exemplo, né? Aí, sem falar nas outras questões, dos acúmulos de papéis, né? Eu estava conversando outro dia com uma cliente, ela falando assim, eu queria ter essa facilidade que o homem tem, de chegar, deixar o meu filho sozinho com a avó e sair despreocupada, sem culpa. Nós mulheres carregamos culpa, a gente quer fazer tudo perfeito, né? A gente quer dar conta de todos os papéis. Eu acho que bate um pouco nisso, assim, os instrumentos de harmonia que exigem um estudo maior, uma dedicação maior, né? Assim, você tem que estar ali com aquele propósito, né? Única e exclusivamente, muitas vezes, para poder se desenvolver bem, né? Não é possível, assim, não é que não seja possível, é mais difícil para a mulher pelo acúmulo de papéis. Vocês concordam? Sim. Difícil, né? A gente fica também observando, né? Por que não tem, né? O que acontece? O que está travando na mulher que ela não está chegando aqui? Isso. Mas é verdade, a nossa natureza maternal é nosso, então a gente tem que entender a gente não pode chegar e dizer, ei, faça isso aqui por mim, né? E aí, às vezes, precisa de uma rede de apoio, né? Para poder, além desse papel, desse lugar da maternagem, né? Poder também desenvolver seus sonhos, poder também se dedicar naqueles propósitos que são mais da satisfação pessoal, né? Então, você vê, eu optei por não ter filhos. O Carlos também. Mas não significa que nós, mulheres, na nossa estrutura física, psíquica, emocional e tudo, não tenhamos o lado materno, uma porção do lado materno dentro da gente. A gente não pode negar isso. Claro. Então, isso contribui para que a gente até, por mais que você faça a pergunta, por que não está chegando a mulher aqui nessa roda, né? Por que a mulher não chega para estudar o instrumento? Mas é possível também da gente compreender porque toda essa missão materna e quem opta, né, por ter filhos, vai duplicar mesmo a jornada. E aí, quando se sem pensa na ausência de suporte e rede de apoio, né? Tipo assim, a mulher tem que escolher, né? Muitas vezes, ou eu vou ser mãe, eu vou me dedicar à minha carreira. Ou eu vou isso, ou vou aquilo. É como se a gente não pudesse, né? E é um custo para a gente, né? Às vezes a gente vai deixando os sonhos pelo caminho ainda, né? Ainda. Isso vem mudando. Na escola acontece muito, inclusive comigo. Isso, Por exemplo, se eu tenho aula nas quartas-feiras, aí eu assisti a aula, são 50 minutos de aula, treinei ali, beleza. E aí sempre tem a tarefa de casa. Olha, em casa você precisa estudar isso, isso e isso. Quando eu penso que não, meu Deus, já é domingo. Gente, eu não parei para estudar ainda, né? E aí você tira um tempinho que às vezes você até se culpa por tirar aquele tempo para você estudar o instrumento, quando, na verdade, você poderia estar fazendo outra coisa lá dentro de casa, né? Então, assim, é essa luta, esse conflito entre as tarefas e o estudar música. O que esperam da gente enquanto mulher, né? O que a gente quer se satisfazer na nossa individualidade, dos nossos sonhos, né? Isso. Você vê como são coisas que permeiam, né? E que tem a ver com muitas questões dentro estruturais. da minha arte também de administrar a escola, né?
que essa é uma arte onde realmente eu pinto o 7, né? Uhum. Eu pinto, bordo, costuro, faço tudo. Então, nós somos uma equipe, né? Graças a Deus a gente consegue delegar algumas atividades, né? Inclusive, assim, a nossa equipe são de 9 integrantes, 7 são homens e 2 mulheres. Olha aí. De novo. Né? De novo. E a nossa secretária, né? Então, são 3 mulheres na equipe, na verdade, e 7 homens. Olha aí a maioria. Então, você sabe que administrar também é uma arte, porque Sim. você precisa estar ali pensando todos os dias, e eu acho que isso é o que me atrai, é o que me motiva, porque eu não me imagino trabalhando, por exemplo, com máquinas, onde eu ficasse ali todo dia fazendo um trabalho rotineiro. Sim. Eu gosto disso. De lidar com gente. De lidar com gente, né? De pensar nos desafios que a gente tem todos os dias. Sim. Né? E aí passa pelo planejamento das ações, né? Pelo acompanhamento delas, pelo planejamento das aulas, porque, embora seja escola de música, as pessoas dizem, não, é só chegar aqui e aprender a tocar. Mas tudo tem um planejamento, né? Até você ir ao supermercado, você precisa saber quanto você tem na carteira, quanto você A listinha de compra, né? Isso mesmo. Isso. E perpassa por tudo isso. Então, eu vejo que as limitações da mulher na arte, fechando esse ponto, passa pelas limitações de tempo e atribuições a que elas são colocadas. Sim, total, total. Não tem como assim a gente fingir que isso não acontece, né? Em todos os segmentos a mulher ainda todas essas questões, né, estruturais mesmo, assim, desse papel, do que esperam desse papel, né, e o que a gente tem internalizado, porque a gente vem com isso, né, a gente mesmo já exerce essa cobrança, a gente mesmo já fica nessa culpa de dar conta, a gente mesmo, qual a primeira coisa que você abandona? É o seu cuidado na hora de um pega para capar, né, a mulher. Eu vejo muitos no consultório, começa a arrochar o financeiro, a primeira coisa que a cliente chega, vou precisar deixar a terapia, vou precisar deixar minha academia, vou precisar deixar, né? Verdade. Porque a primeira coisa, a gente aprendeu a ficar sem, né? Infelizmente, acho que vem mudando, né? Isso vem melhorando, Sim. mas assim, ainda tem isso muito forte, né, Antônia? Então, na linha do tempo, a gente, cada década, vai nos apresentando assim, algumas mudanças, né? Eu estou falando de cada década, porque como as mudanças a gente não percebe ela no dia a dia, a gente só percebe ela depois de um tempo, porque deu tempo da gente olhar mesmo, mensurar e falar, nossa, isso está acontecendo mesmo. Então, a gente, até uns 10 anos, não víamos tanto essa necessidade, por exemplo, da mídia, trazer o papel da negra, Sim. do negro e da mulher para uma dialética, discussão, né? Para uma discussão. Então, agora que a gente está percebendo, nossa, é verdade. Nós conseguimos, olha só o que conseguiu, né, dar um avanço. E a gente só vai avaliando depois. Isso. Depois. Então, acho que é isso mesmo. Sim, É a nossa história. E a gente aqui está fazendo história, viu? Porque vocês saíram dos bastidores e estão aqui no centro do palco hoje. De qualquer forma, assim, eu já me considero assim, até vitoriosa, porque realmente meus pais, né, você perguntou lá no começo da formação deles, por exemplo, meus pais, eles eram semi-analfabetos, ou seja, só tiveram oportunidade de cursar até o ensino fundamental 1. Né? Mas veja que sensibilidade, né? Muita sensibilidade. Aprendi a ouvir chorinho com meu pai. Oh, que maravilha. Onde nos finais de semana, naquela ilha, ele colocava lá na fita cassete, que ele tinha umas 20, né? Para a gente ouvir. Ganhamos
quando era nosso aniversário, ele não dava presente porque eram 5 e ele era assalariado, né? Então, ele escolhia, assim, mas ou na época da criança ou do Natal, e aí ele dava o que de presente pra gente? Livros. Ai, que maravilha. Então, assim, me arrepia, assim, lembrar de tudo Que maravilha. isso, porque ele soube nos conduzir, né? Sim, e você vê Então, que isso não depende, né? É uma sabedoria que é uma de outro nível, porque não tem a ver com educação acadêmica, com intelectualizada, né? Exatamente. Tem a ver com sensibilidade, né? Muito. Muito. E eu, negra, deficiente física, onde na escola sofri bullying, mas graças a Deus essa palavra nem existia. Minha mãe chegava em casa, né, e eu ia pegar o lápis com essa mão, a esquerda, aí mamãe dizia, por que você está usando essa mão? Aí eu dizia, porque na escola a professora disse que essa mão era doente. Eu não Nossa. podia usar a mão direita. Aí ela disse, mas você pode. Olha, Então, Olha só. eu cresci ambidestra, né? Que maravilha. Faço as coisas com as duas mãos, tranquilamente. Que pais maravilhosos, hein? Graças a Deus, pois é. Porque é isso, né? Assim, a força que isso tem na hora que sua mãe diz assim, você pode, com a mão que tem a deficiência, né? Ela está lhe promovendo uma autoafirmação gigante, né? Verdade. Tipo assim, a maior autoridade da nossa vida são os nossos pais. Com certeza. Então, na hora que ele diz, vai que você consegue, né? Foi tudo muito forte. Que legal, que coisa boa. pois é. Aí hoje, em pleno século XXI, é nós que temos que estar fazendo essa revolução mesmo. É nós, mulheres. Porque se a gente fica 24 horas com um bebê, com uma criancinha cuidando, e o pai está fora, é nós que vamos colocar esses valores, assim, primordiais na cabeça de um ser humano. Então, eu acho isso muito importante, o papel da mulher. Sim. Mas nós temos que nos voltar para dentro, repensar o que nós estamos fazendo. Isso. O que em nome da modernidade nós esquecemos. Isso. E isso não é bom. Isso. Nós pagamos um preço alto porque nós, em nome da modernidade, esquecemos valores importantíssimos para a formação do ser humano. Não Sim. foi para a formação do homem ou da mulher, mas do ser humano. Então, são isso que ou a gente tem coragem para encarar isso e falar, olha, eu errei mesmo, falhei, fui para outro caminho. Agora eu tenho a coragem de admitir e voltar. E refazer. E refazer. Recomeçar. Recomeçar. Eu acho que é isso que a gente precisa estar tendo. Coragem de admitir os nossos nozinhos para voltar. Sim. E se isso não for arte, né, Antônia? Que a mulher... Arte! A mulher, né? O ser humano, mas falando da mulher, né? Isso a é gente arte. tem isso muito internalizado, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento apurado, essa capacidade de dizer, eu fui por aqui, deixei algumas coisas pelo caminho, não quero mais, posso ir por aqui, né? Fazer o caminho de Fazer volta. outro caminho. É uma arte, né? Com certeza. Eu sempre, as pessoas às vezes me perguntam, você é artista, né? Eu falei, olha, da vida eu sou. Essa sempre foi a minha resposta. Da vida Boa resposta. eu sou. Porque a gente precisa criar o tempo todo. Precisa observar o tempo todo. E o artista que vive fazendo isso, né? Cria o tempo todo, né? Fica lá no mundo deles o tempo todo, criando. E eu falo, bom, então é isso. Sou artista da vida. Mas é mesmo, assim, nós mulheres somos artistas da vida, né? Em vários sentidos, né? A gente está sempre nesse processo de criar, de reinventar, né? Vocês falaram de uma coisa, eu trabalho com famílias e casais. E aí, quando vocês falaram da presença da arte, do estímulo da arte, do universo lúdico na família de vocês, eu fiquei pensando, né? E queria falar um pouquinho mais sobre isso, assim.
se a gente pensa, quando a gente pensa uma família, né, uma estrutura familiar que tem essa sensibilidade desde cedo, está promovendo esses espaços dentro de casa, né? Que não precisa muito, mas assim, os irmãos que brincam com a voz e que faz um coral, o faz de conta, o pai que leva a criança para ver uma apresentação na roça, né? Hoje em dia, é a sensação que eu tenho que é uma das grandes dificuldades para se educar, criar uma criança, as famílias, os pais estão cansados, né? Assim, é mais fácil a gente dar algo que está pronto, assim, vamos dar aqui o tablet, vamos dar o celular, vamos deixar com a tela, né? Porque tudo isso, promover isso dentro de casa, na construção de uma criança, envolve, você tem que estar atento, tem que estar observando essa criança, né? Você tem que entender a importância disso, então você tem que ter essa sensibilidade que seu pai tinha, né, de promover essas questões, né? Dá trabalho, né? Na hora que você decide trazer uma criança ao mundo, implica em você poder ter esses trabalhos, né? Só que hoje as pessoas vivem tão aceleradas e esse hábito de terceirizar a criação do filho, né? De dar aquilo que está pronto, né? Tipo assim, quase um fast food, né? A gente cria criança como, né, dando ali aquele produto que está pronto. Então, realmente, isso é muito importante. Aí você falou do seu pai, do seu fez me lembrar do meu, né? Porque meu pai também não tinha, assim, não era uma pessoa estudada, mas ele tinha uma sabedoria, uma sensibilidade que era da vida, assim, ele não tocava nenhum instrumento, mas ele ouvia muitas músicas. Então, em casa era muito vinil, naquela radiola. E aí, quando eu conheci meu esposo, né, ele ficava dizendo, mas você conhece essas músicas antigas? Porque meu pai, desde cedo, né, em casa, ele escutava muitos artistas, assim, que na época eu achava chato, mas que resisto, né? Vocês falaram até de uma aí que ele ouvia, Nubia Lafayette, né? Ele ouvia muito. Então, é isso, é promover dentro de casa, né? Eu penso que arte e cultura está muito atrelado à sensibilidade, né? De você promover espaços de sensibilidade. Como isso é importante na construção do sujeito, né? Então, para você ver o quanto que a gente precisa ficar atento por causa de hoje. Esses dias eu estava vendo um documento onde estava se refletindo sobre essa questão da criança ficar na tela. Pode ser de TV, pode ser de um tablet, pode ser do celular, do computador, não importa. Estava se falando da tela. Do excesso, né? O quanto que isso reflete na ausência de criatividade. Total. Para esse lado lúdico que o ser humano precisa desenvolver, não está acontecendo. Exato. Com essas crianças da última geração aí. Você vê, quem era da geração do começo do século passado, meu pai, de 1909, mas ele, com os filhos chegando, que ele olha o lado lúdico. Ele não estudou, era analfabeto, porém aprendeu a ler sozinho. O que ele ia na roça? Ele fazia um espaço limpo no chão e ensinava todos os filhos a escrever o alfabeto. Olha que coisa legal. E isso é uma técnica lúdica que ele não sabia. Mas ele foi lá e aprendeu e ensinava os filhos o alfabeto. Escreveu o nome. Chegava na escola rural, todos nós já sabíamos o nome. Se você vai para um outro lado lúdico que a criança precisa, essas manifestações culturais, que seja do pastoril, o pastoril é mais comum. Aqui no Rio Grande do Norte, o boi de rei sempre foi uma das manifestações
mais ricas. Até porque tem a história de Natal, Isso. e o Boi de Reis tem a ver com o nascimento de Jesus. Então, mas para o Brasil, quando vai para outros cantos, aí tem outras manifestações, mas o pastoril, ela é no Brasil, essa manifestação. Então, se você for ver, olha o lado lúdico, quando a gente vê um pastoril, Sim. aquelas cores, aqueles tipos de dança, né? Então, tudo isso é muito importante. Hoje estão vendo a importância que é da criatividade para o Sim, ser humano. total. Essas questões, não olha a arte presente, a arte intuitiva, mas é Sim, importante. sim. Então, a gente tem que começar mesmo, rever urgente isso. É um Fazer salto. o resgate, né? Isso. É isso que a gente sente também enquanto escola de música, Antônia, exatamente fazer esse resgate. Essa questão de levarmos alunos ao choro do Caçoar, por exemplo, que hoje na escola nós Que é temos fantástico. alguns projetos. É ótimo. Nossa, é terapia ocupacional. Hoje a escola, por exemplo, ela tem essa parceria com as duas rodas de choro, a roda de choro do Caçoar, né, e a roda de choro da UFRN. Isso. O intuito é justamente preparar esses alunos e eles saberem onde podem atuar, Sim. eles saberem que precisam manter a memória cultural viva. Sim. Né? Inclusive agora que o choro Não é? finalmente foi reconhecido como patrimônio, né? Imaterial cultural brasileiro. E além de outras atividades que a Sim. gente faz com esse objetivo. Por exemplo, alguns pais perguntam, mas por que no material vocês têm cantigas de roda? Porque as cantigas de roda, elas são importantes. Sim. E hoje pouco se usa, né? Que tal brincar de roda? Aprendeu a tocar, ou então alguém vai tocar e vocês vão fazer a roda. Ai, mas isso é papel da escola, regular, ensinar. Não, enquanto escola de música, nós temos responsabilidade social. Sim. Né? É uma responsabilidade social de resgate das múltiplas Resgate, culturas, né? Isso mesmo. Muitas vezes a gente também prepara esses alunos para irmos, por exemplo, a um abrigo de idosos. Olha, a gente vai para um abrigo, então a gente vai preparar e resgatar memórias. Isso, e é Então, maravilhoso. A gente busca canções mais antigas. Promover esse encontro entre a criança, o adolescente, o jovem e o idoso, né? E o idoso. E quando a gente trabalha essa música, por exemplo, uma música de 1950, né? Ai, é uma música velha. Quando o aluno chega em casa tocando, Os pais. tamanha a alegria deles ao saber. Minha mãe e meu pai conheciam essa música. A Meu conexão, avô né? conhecia. Então, gente, é preciso realmente estar fazendo esse resgate. Sim, né? sim, é muito importante, né? Não dá para a gente dissociar Não. arte, cultura. Cultura, história. E ser mulher. E ser mulher, perfeito. Isso mesmo, perfeito. É incrível, porque eu tenho acompanhado o RN Estudo de Pandeiro lá no Paço da Pátria, né? E vejo as crianças, assim, meu Deus, que riqueza. Por isso que eu disse, não, eu admiro ainda mais essa danada, porque, meu Deus do céu. Eu sempre soube da importância da música, do desenvolvimento musical, da criatividade, né? Até pela minha profissão no desenvolvimento humano. Sempre soube disso, estudei sobre isso, vejo isso acontecer, mas quando você está num grupo, né? E tem coisas que só acontecem no grupo mesmo, né? Esse resgate, né, de você poder trazer uma cantiga que aprendeu com o vô, não, mas isso aqui eu aprendi com minha mãe, e lá fulaninho fazia, e eu tinha um sonho perdido e hoje estou fazendo, e meu pai sabia tocar, meu pai era sambista e hoje eu estou aqui. Não é muito legal você testemunhar isso, né? Porque realmente história, é cultura, é arte, mas é também desenvolvimento psíquico, motor, emocional, né? É social. Que coisa mais maravilhosa do que você estar numa roda sabendo respeitar os espaços, sabendo ver o outro, né? Tocando com o outro, né? É muito bacana, né? E como você falou, né? Ser mulher também é uma grande arte. Pegando aqui um gancho também na palavra da Antônia,
quando ela falou a respeito de como será essa criança, esse adolescente que hoje está vivendo mais com as telas, né? Uhum. Enquanto professora, não é? Enquanto pedagoga, a gente recebe muito alunos, crianças com depressão, Isso. tá certo? Adolescentes, Ansiedades. ansiedade. Quadros de mutilação. Isso, exatamente. Quando vê eles com os casaquinhos que não querem nem puxar a manga, mesmo estando nesse calor, vai atrás do histórico. Isso. É muito marcante. E tem sido fonte de muitos estudos a questão da dependência tecnológica, né? Porque Isso. realmente é uma epidemia, assim, tem provocado adoecimento generalizado entre as crianças e os adolescentes. E aí, por exemplo, esse adolescente que chegava na escola de cabeça baixa e tudo, e chateado porque estava ali porque o pai estava obrigando, né? Uhum. Ou porque um psicólogo recomendou Uhum. buscasse a música. Que a gente, na escola, quem chega para fazer matrícula, a gente geralmente procura conhecer um pouco mais, né? E aí, por exemplo, com o passar de alguns meses, 2, 3 meses, você já começa a ver a diferença. Gente, não é dinheiro que pague, sabe? Ver a mudança de comportamento desse aluno que já chega, já olha para você e diz boa tarde. Isso, é muito lindo, né? Então, é isso. Fazer arte é isso. É todos os dias. Todos você os vê, dias. Que desafios estão sendo superados pela música, pela arte, né? E você vai fazendo história. Sim. E vocês estão fazendo uma linda história. Mas para a gente ir fechando, eu queria ouvir só mais uma coisa assim que eu acho que eu não posso passar batido. Que para mim todos os dias é uma grande arte, eu tenho que estar fazendo a minha arte, né? Como é que é conviver com um artista, minha gente? Essa eu estou colocando na fogueira mesmo. Como é que é dividir a vida? Porque nós somos grandes fazedoras de arte o tempo todo, só pelo fato de ser mulher. Vamos nos achar mesmo, porque a gente faz arte o tempo todo. Mas conviver também com artista, né? Eu tenho descoberto, assim, tenho observado, entendido muita coisa assim do universo dessa mente inquieta dos artistas, né? Dos fazedores dessa arte mais direcionada, assim. Como é que tem sido para vocês? Só tirando o coelhinho da cartola, né? Para poder ou não? Como é que é? É um desafio. Né? É um desafio, até porque exige mesmo da gente filtrar as coisas. E, por mais que a gente não é psicólogo, mas nós temos que entender o que é do mundo da fantasia, o que é do mundo da ilusão. E a arte, ela permeia por tudo isso. Quem é o criador, né? Quem cria, quem faz a arte. E se a gente está do lado de um artista, a gente não tem que ficar com ciúmes dos pensamentos, das fantasias. Você não pode, porque isso é elemento de criação, muitas vezes, né? Deles. Entendo. Então, não foi tão difícil para mim, porque eu venho de um campo de ação, de trabalho, do mundo mental, da saúde mental. Sim, sim. Isso me deu uma condição prévia para entender. Me deixou um pouco escaldada, tipo assim, já... Não vale a pena. É lógico, bem entendido, que tem assuntos que a gente tem que chegar e determinar. Você não pode deixar solto. E isso é papel da mulher. Sim, em relação aos seus limites, né? Sim, com relação ao seu companheiro. Lógico, falo com relação ao companheiro, né? Porque é um artista e você tem que entender. Agora, um fator que contribuiu muito
a questão do amadurecimento mesmo, sim. mental, da mulher. Eu sou mais velha do que ele. Se eu fosse mais nova, não teria dado certo. Sim. Isso é muito claro para mim. São dois fatores. Esse de ser mais velha do que ele, e o outro foi do campo da profissão. Sim. Que me deu muito conhecimento no sentido de como lidar com o outro. Porque ele é um ser bonito, um ser lindo, um ser interno lindo. Então, quem é eu para Podar isso, né? podar, para ficar Isso. dizendo, não, não funciona. Isso requer muita maturidade mesmo, né? Nesse sentido que você está falando. Eu acho que isso me deu essa capacidade de estar trabalhando com ele. Eu comecei lá em São Paulo, né? Antes de eu vir para cá. Eu trabalhei em algumas ações culturais lá em São Paulo com ele. E depois que eu vim para cá, de fato, 24 horas eu trabalho com ele. Sim. Então, assim, Eita, danado. muitas coisas que eu aprendi no mundo cultural foi com ele me dando dicas. Sim, sim. É um universo muito rico, né? Assim, sem dúvida que você falou, muito pertinente. É isso mesmo. E acho que essa capacidade de fazer essa triagem, né? Eu trabalho com casais e eu digo muito isso, assim, para a vida, para todo tipo de conjugalidade, né? Você tem que saber quais são os embates que você quer ter, né? Você tem que ver, até como instinto, às vezes, de autoproteção mesmo, vou gastar energia com certas coisas, né? Eu acho muito pertinente. Mas eu também me refiro a esse aspecto, porque eu observo que o artista, né, a pessoa que está ali imerso na arte, o criador, a pessoa que está ali o tempo todo, muitas vezes a coisa da sensibilidade, né? Tem uma sensibilidade extremamente apurada. Tem essa coisa, às vezes, de ter essa mente muito viajante, que às vezes vai de um ponto ao outro, às vezes mistura, às vezes concreto com fantasias, né? Muito sensíveis, né? Tem uma sensibilidade que... e tem uma inquietação, né? Porque eu acho que é tanta criatividade dentro de si, o artista ele tem todo o tempo está acontecendo alguma coisa que isso vai provocando, às vezes, uma inquietação muito grande, né? E aí, às vezes, a gente ter essa arte de saber, tipo assim, tá lá, tá na viagem dele, deixa ele lá com a viagem dele, né? Mas quando eu vi determinados pontos, eu falei, vá para a terapia, meu amado. A terapia vai ajudar você a voltar para o seu eixo. Perfeito. Porque... Na verdade, a terapia, ela ajuda, sim, ao artista, pelo menos, a canalizar essa energia que nem eles conseguem. Então, mas ajuda, e isso é importante para que ele vá avançando. Inclusive nas criações, né, nas criações dele. Olha, esse tempo que eu estou casada com ele, eu fiz a parte executiva de 7 trabalhos dele, 7 CDs, que ele chegou a gravar durante esses 40 anos de carreira. A parte executiva de cada CD é um trabalho, assim, complicado. Eu tive que, no começo, em 99, eu tive que aprender a fazer urgente um curso de digital, de informática, saber como é que, dentro do computador, como que eu ia trabalhar com tudo isso. Então, assim, eu fui desafiada. Sim. Né? Porque para poder dar um suporte para ele, porque sozinho ele não ia conseguir. Então, essa parte me ajudou, porque a gente termina
esforçando intelectualmente, mentalmente. Se desenvolvendo também. Desenvolvendo. Em outras áreas. Preservação da minha parte intelectual. Eu tenho que preservar. Lógico, sou grata por causa disso. Sim. Dá trabalho? Dá. Mas eu também sou Mas grata. também colhe os louros, né? Colhe, porque Sim. é um saber que está aí. Sim, sim. Ninguém vai tirar de mim. Foi eu que fiz, foi eu que fiz. Sim. Então, eu acho que isso tem os seus louros. Sim, sim, sim. É verdade. Deixa eu te ouvir um pouquinho sobre essa questão. Pois é. Então, na verdade, assim, eu conheci Armando enquanto ainda professores. Eu era diretora dele, tá certo? Numa escola onde trabalhávamos. Estávamos precisando de um professor de música, né? E fomos indicados a procurá-lo, porque ele tinha essas afinidades com trabalho com crianças e tudo. Enfim, tudo começou lá. O flerte começou lá, na área da educação. Na área de educação. E ele, nas suas inquietações, né? Vamos montar uma escola, eu disse, bora. Né? Eu gosto de desafios, né? Gosto de ser desafiada. E aí, foi quando surgiu, então, a Oficina Livre de Música. Para você ter uma ideia, surgiu quando eu estava grávida da nossa primeira filha, Amanda. Então, a escola nasceu junto com a Amanda. Ai, que legal. Né? Durante a minha licença gestante, foi o período que a gente fechou o projeto e vamos pôr em prática. Então, a Amanda nasceu em fevereiro, em julho, a Oficina Livre de Música abriu as portas, né? Legal. Graças a Deus. Pariu a menina e pariu a escola. A escola, logo, dois partos assim. E conviver com ele é como a Antônia falou, é desafio todos os dias, porque ele é realmente assim muito inquieto, muito criativo, não é? É muito sensível. Às vezes até uma palavra que você diz, basta uma palavra para já deixá-lo. Que é isso? Né? Então assim, é preciso às vezes dizer calma, põe o pé no chão. Isso, aterre. Aterrize, porque tenha calma, Uhum. né? Porque, assim, por ele, às vezes, as ideias vêm, já quer logo colocar em prática. Eu tô Armando, calma, que a gente tem isso, isso e isso ainda a cumprir. Uma escada, a gente não sobe pelo degrau do meio, tem que... Né? Então, tem isso. Que às vezes, né, Antônia, não sei se com você acontece, mas comigo eu sou numa linguagem popular, né? Corta a lombra. Aterrize. O aterrize, o tenha calma, está sempre ali, né? Sim. Mas o bom é que a gente, nesse aterrize, nesse tenha calma, ele concorda na maioria das vezes, e aí ele vê que realmente era preciso esse processo, né? Que as coisas não fluem assim só do pensamento, né? Que exige. Eu acho que a gente caminha lado a lado. Faz uma boa parceria, né? Faz uma boa parceria Que já bom. há 28 anos. Ah, que bom. Ouvindo vocês, e é isso, né? Porque conviver com uma mente criativa, né? Uma pessoa que essencialmente, né, tem esse dom, implica em tantas coisas, né? Implica em você estar de vez em quando dando esse aterrize, calma. Implica em você, muitas vezes, desconsiderar algumas coisas, né? Implica em fazer arte junto também, né? Mas o principal, né, que eu acho que isso é uma coisa que é para a vida de todos os casais, né? É a gente, nessa parceria, nessa mistura que às vezes acontece, a gente não se perder, né? Sim. A gente continuar tendo, assim, tá ali, estou aqui junto, a gente constrói esse nós junto, mas eu também tenho o meu eu, né? Eu também existo, né? E existem, eu digo muito para o casal, assim, existe um eu e existe um tu e existe um nós, né? Muito bem. E às vezes, né, às vezes a gente se mistura tanto no nós que fica difícil achar esse eu e esse tu, né? E aí as angústias surgem, né? Então, é uma arte também estar na vida, dividindo a vida com alguém, né? Sem e dúvida. Quando é com artista, então, pelo amor de Deus. É verdade. Inclusive, né, como a gente... além de artista, que Armando ele também compõe, né? Ele
é um exímio professor. Então, e tem a escola. E temos a escola. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba levando a escola para dentro de casa, Isso. sabe? E vice-versa, a casa para dentro da escola. Então, tem tudo isso para a gente ir separando. Que é uma característica das empresas familiares, né? De quando você constrói também trabalho e meio de vida com o seu parceiro, com sua família, né? Quando você vê, tá tudo ali misturado, você não sabe mais onde começa, onde termina. E tem aspectos positivos, mas também tem aspectos que são complicadores, né, para a relação. Verdade. Tanto que nossas filhas, muitas vezes, elas dizem, o combinado é não falar de trabalho. Até hoje, assim, apesar delas estarem com mais de 20 anos e tudo, já, graças a Deus, bem encaminhadas nas suas profissões, mas a gente... acho que pela sensibilidade, pelo amor mesmo que a gente tem aos nossos filhos, a gente gosta de vez em quando, por exemplo, marcar um café da manhã na praia. Ah, que delícia. Sabe como que é o nosso café da manhã? Cada um prepara, organiza o kit e a gente ali faz um piquenique. Ah, maravilhoso. Gente, isso, olha, é super prazeroso. E eu também, assim, tem a questão das diferenças, por exemplo, de opções religiosas, né? Eu sou evangélica. Ah, é? Sou. Graças a Deus. E meu esposo não, mas desde o começo, até nisso a gente se respeita. Sim. Que eu acho que dentro de uma família é o que não pode Isso, faltar. é o respeito, É o né? respeito, exatamente. Isso, perfeito, meninas. Eu queria agradecer vocês demais, assim, eu chamei vocês para, eu sempre assim, eu chamo para falar de uma coisa, mas eu sei que o tema vai longe, né? Nossa. E é bom que isso aconteça, né? Porque é a arte de ser mulher e de estar na vida, né? A gente vai construindo e a gente pode explanar isso. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando. Então, queria agradecer vocês demais por terem se disponibilizado, né? Vocês continuem aí fazendo as artes de vocês, pintando o set, né? E um brinde aqui à nossa parceria. Fazer um brinde. Com água. Outro dia a gente faz com alguma outra coisa, né? Não sei. Um vinhozinho, um chá, um café, um suco. Mas a gente agradece também, viu, pelo seu convite, né? E falar dessas particularidades, né, de nós mulheres, com os vínculos com nossos companheiros artistas, né? E isso, assim, estimulará, com certeza, a gente a se auto-observar mais. Isso, né? isso. E não perder o eu Isso. do Isso, que é um extremo desafio. Sermos o nós. Isso, exatamente, exatamente. Né, a ideia o folclore que tem, né, da metade da laranja, isso não existe. A gente é inteiro, né? Cada um é inteiro. Né? Então, são duas pessoas inteiras que decidem dividir a vida, ter pontos de interseção, mas não deixa de ser inteiro, né? Isso é um desafio, é uma grande arte, né? Casamento, convivência, né? É muita arte. É muita arte. Também quero agradecer assim, o convite, por nos deixar também assim tão à vontade. Eu sou uma daquelas que realmente sou dos bastidores, não gosto, né? E quando você me fez o convite, assim, realmente me senti desafiada. Disse, eu preciso vencer esse medo. Que bom. Que bom. Que eu não gosto, mas aí foi aqui ótimo. estamos. Aqui estamos, e construímos você sabe juntas. que a Francisca, logo que eu cheguei em Natal, foi uma das pessoas que eu conheci dentro do movimento de cultura. Já. Logo, acho que 2000. 98, 2000. Eu estava com a Amanda de colo e a outra na barriga. Pois a gente conheceu esses dois. Que maravilha. Aí demos uma afastada um pouco, mas aí depois sempre se encontrava. Aí depois a gente retomou esse ato parceiro. Os bons se reconhecem, né, Antônia? A arte tá na minha vida de professora desde cedo, porque eu sempre gostei, assim, eu passei, né, pela educação infantil, passei por todas as etapas da educação, inclusive coordenação e supervisão, mas o meu gosto mesmo é de sala de aula.
Tanto que hoje ainda ministro aulas no Ministério Infantil, né, na igreja. Então, eu pegava muito as músicas para trabalhar com meus alunos, né? E, de repente, me caso com música. Nada por acaso, né, menina? A gente lembra que uma escola que ela trabalhava, ela chamou Zens para fazer um trabalho lá. Uma vernissagem, e a gente... releitura de obras, sabe? Com crianças, na educação infantil. Então, lá a gente já trabalhava Picasso, né? Já trabalhava Monet. Então, a gente fazia esse resgate. E eu até acho que a minha filha, Amanda, que hoje tem 26 anos e é designer, ela vem... Faz um pouco disso, né? Isso. Ela que fez a arte do RN Estudo de Pandeiro, Roberto, ela que fez para Roberto, maravilhosa. Ela fazia as releituras de, por exemplo, Wattenaut, um grande artista plástico, sim, né? Daqui. Então, Maravilha. assim, ela fazia as releituras que as pessoas ficavam impressionadas, lá com 5, 6 anos. Tá na essência, viu? Meninas, fechamos por hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada. Tudo de bom.